Bom, pessoal, sejam agora oficialmente bem-vindos, né, ao Planeta Mais IFMG. É um espaço importante, né, para nós falarmos das questões, né, do Instituto. 18 unidades, é bastante coisa, né. Bom, então a nossa dinâmica da mesa, né, vocês devem ter lido lá o resumo. Nosso intuito é dar um breve panorama, né, sobre mobilidade discente no IFMG. Então, primeiramente, nós iremos apresentar, né, eu vou compartilhar com vocês aqui um PowerPoint, apresentando algumas ações, né, da Diretoria de Relações Internacionais sobre a questão da mobilidade acadêmica, né. Todos nós sabemos da importância desse tipo de ação, né, num mundo cada vez mais globalizado, é um anseio de todos os alunos, né, da maioria dos alunos. Depois que a gente fizer essa breve apresentação, né, da Diretoria de Relações Internacionais, que é o setor, ou melhor, né, a unidade organizacional, para usar a nomenclatura correta, né, é a unidade organizacional responsável pela coordenação das ações de relações internacionais, entre elas a mobilidade, né, a mobilidade discente. Amanhã também, quem quiser participar, nós vamos falar um pouquinho da mobilidade para servidores, né, e depois com outros parceiros, né, institucionais da rede federal. Bom, depois dessa breve apresentação, nós passaremos para os alunos, né, que participaram do edital do ano passado do Internacionaliza, né, e FMG, que foram para Portugal. Eu queria agradecer muito, né, a Diretoria de Relações Internacionais agradece profundamente esses alunos que se prontificaram a estar aqui com a gente para falar do programa, né, porque uma coisa é quando você vê no papel, né, outra é quando você vê a carinha das pessoas que foram e sabe da experiência, né, fica bem mais vivo, digamos assim, né, as nossas experiências. O nosso diretor de Relações Internacionais, ele está numa missão na França, né, espero que traga boas notícias para a gente, acordos e parcerias, né, para que vocês possam, para que os alunos possam ir, os servidores em geral. O Oiti de Paula, né, que hoje é o diretor, e ele me pediu, né, meu nome é Andresa, eu sou técnica em assuntos educacionais e trabalho no setor, e ele pediu que os recebesse, tá? Então, eu vou compartilhar aqui com vocês uma apresentação, e, no fim, a gente preferiu essa dinâmica, eu vou fazer essa breve apresentação, depois os alunos, tá? E, no fim, a gente vai abrir um espaço de perguntas e respostas. Então, assim, quem já quiser colocando no chat, tudo, mas, no fim, a gente separou um tempinho considerável para que vocês possam, né, porque eu tenho certeza que vai motivá-los, né, para os alunos que estão aqui e vão gerar dúvidas e curiosidades. Então, a gente deixou aí pelo menos umas meia hora, uns 40 minutos, para que vocês tirassem as dúvidas em relação à mobilidade, tá? Então, vou compartilhar aqui com vocês. É uma apresentação bem breve, tá, gente, do setor, e depois, quem quiser, tá, a gente pode compartilhar com vocês. Deixa eu ver aqui, se está aparecendo aqui direitinho. Isso. Vou colocar aqui na tela cheia, tá, para ficar melhor para vocês verem. Apresentação dos slides aqui. Qualquer coisa pode me interromper, viu, Kátia? Se você quiser fazer algum comentário, fica à vontade. Ok. Então, aqui a gente está aqui no Planeta Mais FMG, a mesa redonda sobre internacionalização com foco em mobilidade decente. Como eu disse, né, é uma ação muito importante para o Instituto. Então, eu estou aqui como mediadora, como eu disse, né, porque o Oiti está nesse evento na França, né. Os palestrantes aqui, a Ana Kaline, graduanda em Letras, pelo Instituto Campus Congonhas. Depois ela vai fazer uma apresentação, tá, gente, mais apurada. O Bruno Fernandes, graduação em andamento em licenciatura em Ciências Biológicas, do campus São João Evangelista. Leandro de Paula Freire, que também do Instituto, né? Engenharia Mecânica, Campus Arcos. O Pedro, graduando em Engenharia de Controle de Automação.
pelo campus, depois ele comenta com a gente, eu não achei aqui essa informação. Mas meu muito obrigado de novo a esses alunos, tá? Pela disposição de estar aqui conosco, né? Falando dessa ação tão importante para a gente, tão cara. Bom, os alunos, né, que não foram, para quem tem interesse também, nós temos atualmente vigente, né? Vigente, mas as inscrições já foram encerradas. 2 editais de mobilidade acadêmica para graduandos, né? A gente tem esse edital que a gente chama de Internacionaliza. Esse de 2024, a inscrição já está encerrada, os alunos estão em Portugal. É uma chamada para seleção discente dos cursos de graduação para o Programa de Mobilidade Internacional do Instituto Politécnico de Bragança, que é sobre que os nossos os alunos vão falar aqui com vocês daqui a pouquinho. A gente também tem vigente o edital 595, que foi uma seleção, né, para participar do Programa de Mobilidade Internacional para fazer serviço cívico voluntário no Lycée Inatum, na França. Esse não é um edital anual, tá? Foi uma oportunidade que apareceu e a gente espera que a gente consiga manter para os próximos anos, que apareça essas e outras parcerias. Então, isso aqui tá no nosso portal, na nossa página, na página da DRI. Depois eu compartilho com vocês a apresentação. Então, aqui tem o site. A equipe hoje da Diretoria de Relações Internacionais, aqui temos o Oiti de Paula, que é o diretor, eu que sou servidora, a Kátia, que é secretária executiva, o nosso estagiário de letras, que é o Juan. Então, tem aqui o nosso telefone, quem quiser anotar, o nosso e-mail, tá, do setor, que é relações.internacionais. Fiquem à vontade para mandar dúvidas, comunicar conosco. E temos o nosso Instagram, que está anotado aí, @RI, né, e FMG. Então, lá vocês podem conferir as oportunidades, tá? No Instagram, principalmente, a gente divulga tanto as oportunidades que tem no IFMG, quanto também externas, tá? De outros institutos, parceiros e etc, tá? Então, não deixe de conferir, porque, por exemplo, tem um outro programa que nós temos uma outra oportunidade, que é o assistente francês, que está até acontecendo esse ano, algumas aulas. Então, lá vocês veem, a gente também tem outros projetos, né? A gente tem até no PDI novo do Instituto que a gente está colocando algumas outras ações aí que serão bem interessantes para os alunos. Então, não deixe de acompanhar, tá? E a gente espera em breve ter boas aí notícias, não só do assistente francês, né? De conseguir que esse programa aconteça ano que vem de novo, para dar aula de francês, e também uma parceria que a gente está fazendo com o Campo Congonhas, né? Principalmente para aulas aí de língua inglesa, tá? Então, não deixem aí de acompanhar a nossa página, tá? Tem aí a equipe, e entrando na página também, aí vocês podem ver todos os editais, as oportunidades, né, e se comunicar conosco. Bom, então vou deixar as dúvidas para o fim, tá, pessoal? Vou interromper aqui o compartilhamento, mas depois compartilho com vocês a apresentação. E vou chamar, então, agora o Pedro, tá? Eu fiz só uma brevíssima apresentação, então fiquem à vontade aí para se apresentar. E, de novo, sendo bem repetitiva, muito obrigado, meninos, muito obrigado mesmo, viu? Obrigado, Andressa. Vou iniciar o compartilhamento de tela aqui, e quando iniciar, aí quando vocês já estiverem vendo, me fala, por favor. Já está aparecendo para vocês? Sim. Está sim. Perfeito. Então, boa tarde, pessoal. Primeiramente, queria agradecer a todos pela presença, pelo interesse em estar aqui neste momento. Eu estarei falando um pouco da minha experiência aí durante o intercâmbio que eu realizei em Portugal, em setembro do ano passado. Né? A gente foi em setembro e voltamos em março desse ano. Como a Andresa já falou, meu nome é Pedro, eu tenho 23 anos, já estou quase fazendo 24, faço aniversário essa semana, e eu faço engenharia de controle de automação no IFMG Campus Ibirité. E desde quando eu entrei na graduação,
eu tinha vontade de fazer o intercâmbio. Eu já tinha escutado pessoas falando no ensino médio, onde eu estudei, que fizeram intercâmbio, foi bem legal. Quando eu cheguei no IFMG, eu também tinha escutado relatos de pessoas, a gente assistiu algumas apresentações e sempre tive interesse. No fundo, ficava com aquele medinho, nossa, mas será que eu daria conta de fazer isso e tal? Mas sempre com aquela vontade. Lembro que na época eu cheguei para o coordenador de curso, que estava em 2020, e aí eu perguntei o que eu podia fazer para conseguir o intercâmbio, e ele falou, olha, no momento está muito difícil, porque não está tendo mais o programa de Ciência Sem Fronteiras, mas de vez em quando ainda aparecem oportunidades e é importante focar no currículo. Tentar participar do máximo de coisas que conseguir, participar de projetos de pesquisa, e assim, tirar boas notas, porque quando apareciam as oportunidades, eu olhava tudo isso. E aí eu peguei esse conselho e foquei nele desde o primeiro mês de aula, mantive ali o comprometimento. Eu sei que às vezes a gente, quando começa um curso, a gente começa ali com toda aquela garra, mas aí depois passa um tempo, acostuma e a gente acaba deixando a peteca cair. Mas na graduação, eu desde o começo eu tentei levar muito a sério, porque eu sabia que, além de ter essas oportunidades, é a profissão que eu vou seguir, porque eu gosto muito da minha área. Então, eu queria aprender tudo muito bem. Então, fiz tudo isso. Porém, com um mês de aula, um mês e meio, veio a pandemia. E aí, bom, viajar de avião, quase impossível. Ter programa de intercâmbio, mais difícil ainda. Então, a pandemia ali durou uns 2 anos, sem expectativa nenhuma de que as coisas iriam melhorar, né? Parece que sempre ia ficar naquilo, que não ia aparecer oportunidades. Mas mesmo assim, segui o conselho do meu orientador, do meu coordenador de curso. Fui seguindo ali, mantendo o ritmo, tentei participar do máximo de coisas que eu conseguisse. Então, eu fui representante de turma, fui representante do colegiado, do conselho acadêmico, tudo que aparecia para se inscrever, eu me inscrevia. Tive o privilégio de participar de um projeto de ensino e 3 de pesquisa. Também fiz de tudo para tirar boas notas. Quando eu me candidatei para o intercâmbio, a média estava até um pouco melhor, agora que é um pouco, mas fui focando nisso. Apresentações em eventos igual o Planeta FMG, a gente apresentou sobre esse projeto de pesquisa que a gente recebeu premiação, inclusive, em segundo lugar. Então, assim, o máximo de coisas que dava para participar, eu tentava, ia correndo atrás. Publicações de artigos é muito importante, então, desses projetos, tentar aproveitar ao máximo, sabe? Não só se inscrever ali no projeto e seguindo o que o orientador pedir, mas fazer sempre mais, buscar mais, e aí com isso a gente fazendo esse projeto, a gente escrevendo artigo, mandava para a revista, era aceito, publicado, e tudo isso contou para o intercâmbio, foi bem legal. E aí apareceu a oportunidade, né? Estava no meio da pandemia, não sabia, acabou as aulas voltando e veio a oportunidade para Portugal. A princípio, uma coisa engraçada é que eu não estava querendo ir. Eu achava que apareceu uma oportunidade para algum país que falasse inglês, que eu queria praticar inglês, ou então e também estava achando que eu não podia me inscrever, porque no edital falava os cursos que tem na faculdade lá em Portugal, e não tem o meu curso. Então eu achava, nossa, eu nem posso me inscrever. Mas a questão é que eu não precisava necessariamente ter o mesmo curso lá para eu poder fazer o intercâmbio. Eu poderia me inscrever em disciplinas, mesmo que sejam de cursos diferentes, mas disciplinas que sejam compatíveis com as que eu tenho aqui. Então, meus amigos meio que me obrigaram a me inscrever, acho que eles não estavam muito mais com paciência comigo, já queriam me mandar embora, e aí mandaram me inscrever. Me inscrevi, e aí veio a surpresa, eu passei, e eu trouxe aqui o resultado para vocês verem como que foi bem disputado. Então, cada pontinho conta, cada coisa que você faz durante a graduação conta para esses momentos. E aí chegou a hora de partir. Gente, foi a primeira vez que eu viajei de avião, nunca tinha viajado de avião, então eu já tive fazer uma viagem muito longa de avião pela primeira vez. Mas, assim, uma experiência fantástica. Fui com a minha família para o aeroporto. Um sentimento de alegria. Você fica ali meio chateado também, vai ficar muito tempo sem ver a família. Mas a alegria é muito grande. Então, partimos e chegamos a Bragança. Bragança é uma cidade no norte de Portugal, uma cidade pequena, ali, com população mais ou menos de 34 mil habitantes, né, que fica na região de Trás-os-Montes. E é um lugar aqui que cada um tem uma experiência sobre o intercâmbio, mas tenho certeza que todos aqui vão concordar que é um lugar muito frio. E mesmo com todo o frio, a gente aproveitou bastante, foi bem legal.
é uma cidade histórica, tem um castelo na cidade muito bonito. As ruas, a gente brincava que parecia Ouro Preto, mas a verdade é que Ouro Preto que parece Portugal, né? A gente tem influência direta dos portugueses. A praça central da cidade, muito legal, uma igreja enorme e tudo muito antigo, histórico, bem legal. A cidade tinha um teatro que a gente adorava ir porque era de graça para quem era estudante brasileiro, lá não pagava a entrada, então a gente aproveitava bastante, era bem divertido. A cidade tem muita cultura e isso era muito legal de ver. Lá tinha essas pessoas que ficavam andando com as máscaras, que chama os caretos, e eles faziam vários eventos na cidade. Então a gente assistiu um que eles colocaram fogo num tipo um espantalho, não sei, gigante, assim, em frente ao castelo, e foi muito legal. Castelo era o meu lugar preferido de Bragança, eu adorava ir lá para poder ver. E a gente fez o curso no IPB, o Instituto Politécnico de Bragança, que ficava lá nessa cidade. Ficava não, né? Fica nessa cidade. E eu, que sou da engenharia, estudei na Escola Superior de Tecnologia e Gestão, conhecida como IXIG. E era muito legal a sensação de estudar lá, e o tempo todo, quando você encontrava outros brasileiros, era legal você conversar sobre, de onde você é, ter essa troca de experiências, e a gente sentia é, orgulho de defender que a gente é do Brasil e que a gente estudava no IFMG. A recepção na escola foi muito legal, eles fazem vários eventos ali para recepcionar os alunos. A gente é recepcionado com coisas da cultura deles ali, do pessoal que tem as vestes diferentes, as tunas, né, da escola, apresentações, assim, bem legal. E no IPB eu tive a oportunidade de trabalhar com coisas que aqui no IF eu não tive a oportunidade. Por exemplo, com esses robôs aqui, ó, que é um pouco do que eu vejo no curso, mas que o IF, infelizmente, não tem condições de adquirir. E foi muito legal ter essa experiência lá de poder programar esses robôs e ver eles funcionando. Participei também do CEDRE, e é o que eu falei, de tentar participar do máximo de coisas possíveis. Então, quando cheguei lá, já fui procurar direto algum projeto para poder fazer lá. E o CEDRE, que é o Centro de Pesquisa da IXIG, eles me receberam muito bem, me ofereceram lá um projeto para fazer com eles, um estágio extracurricular. E nesse estágio eu fiz um programa de reconhecimento facial para colocar num dos robôs que funcionaria lá na faculdade. Então foi um estágio onde eu pude conhecer pessoas e aprender bastante, foi muito legal. As diferenças assim, do FMG e do IPB. O IFMG ele tem um ensino mais voltado para pesquisa, enquanto o IPB as aulas são mais voltadas para a prática. No IPB eu sentia que tinha uma menos exigência de estudo, enquanto no FMG tinha uma maior exigência. No FMG era legal que você tem ali uma maior proximidade com os professores, enquanto no IPB, pelo tamanho da faculdade também, às vezes eu tinha aula ali, os professores nem sabiam o meu nome. Então, como eu falei ali dos robôs, no IPB tem mais recursos, enquanto no FMG algumas coisas são mais limitadas. E lá eu não gostava muito do método de avaliação, não, sabe? Eu achava. Eram provas muito rápidas, com muitas questões, de marcar no computador ali. Não me adaptei muito bem com essas questões de avaliação lá, não. Mas tirando isso, foi bem legal. E falar um pouco sobre as viagens, né? Aproveitar que estava no intercâmbio, e a Europa ali, os países são todos perto, e principalmente que viajar entre eles era barato, eu aproveitei esse momento para poder viajar. E queria trazer para vocês também. Com esse intercâmbio, eu tive a possibilidade de conhecer alguns países, no total 11, se eu não me engano. E foi uma experiência incrível, assim, algo que eu achei que eu só conseguiria depois de muito tempo, sabe? Depois que eu já estivesse trabalhando, com um emprego bacana, e o IFMG me proporcionou essa oportunidade muito antes do que eu imaginava. Então eu fui em lugares que eu sempre quis conhecer. Eu fui em Paris, eu tirei foto na Torre Eiffel, em Roma, no Coliseu, em Londres. Eu amei Londres. Londres, para mim, foi a cidade mais legal de todas. Realizei vários sonhos que eu tinha. Eu vi um jogo da Champions, eu fui na Disney em Paris, eu comi pizza em Pisa, na Itália. Eu conheci os estúdios onde gravaram Harry Potter, que eu sou apaixonado pelos filmes e livro. Eu andei de camelo no Marrocos, tirei foto com a Mona Lisa. E, acima de tudo, apesar de ter realizado vários desses sonhos, dessas coisas que não imaginava que eu ia conseguir tão cedo, acho que o principal são as amizades. Eu fiz muitos amigos, amigos que eu sei que eu vou levar para a vida toda e que eu sei que se eu precisar de qualquer coisa eu posso contar.
Ali a gente não tem família, né? A gente fica sozinho e tudo que a gente tem são os amigos que a gente faz ali. E é muito gratificante olhar para trás, lembrar e ver que construímos essas amizades. Além disso, eu queria falar o quanto o intercâmbio me fez crescer como pessoa, tanto profissionalmente, né, quanto pessoalmente. Eu não sabia cozinhar, eu não sabia fazer nada, eu tive que aprender, morar sozinho, me virar sozinho. Para o currículo foi excelente, e eu até trouxe essa foto aqui de agora, que eu estou estagiando, eu consegui um estágio numa empresa aqui em Contagem, perto de Belo Horizonte, né, uma empresa muito legal, e eu senti muito que durante as entrevistas de emprego, quando eu falava que eu fiz o intercâmbio, o pessoal já olhava de um jeito diferente. Então, o que eu quero falar com vocês, apesar de ser muito legal viajar e tal, experiência bacana, e isso motiva a gente a se inscrever e participar desses programas, eu queria dizer que também é muito bom para o nosso currículo. Isso agrega muito. Então, eu só tenho, assim, a agradecer pelo intercâmbio, ao FMG, o intercâmbio, que foi um momento, assim, para mim, maravilhoso. E eu trouxe uma frase aqui de uma amiga minha, que eu gosto muito, que é: o pássaro que não desanima vai enxergar o arco-íris e voltar para contar a melhor parte de voar. Então, o que eu quero deixar para vocês é: não desanimem, participem do máximo de coisas que vocês conseguirem. Quando tiver algum programa, se inscreva, mete a cara, tentam, eu juro para vocês que vale muito a pena. Não desanimem e depois voltem para contar para nós aí como foi essa melhor parte de voar de vocês. Muito obrigado, deixa aqui o meu contato, e-mail, Instagram, se vocês quiserem ver mais fotos e vídeos do intercâmbio. Também deixo aqui meu LinkedIn, quem quiser criar conexão lá. E é isso, pessoal. Muito obrigado. Muito obrigada, Pedro, pela apresentação. Nossa, muito bacana. Ô, Ana Kaline. Oi, eu estava quase chorando. Boa tarde, pessoal. Como a Andresa falou, a gente vai deixar as perguntas para o final, então já vou apresentar aqui a minha parte. Acho que foi. Bom, boa tarde. De novo, eu sou Ana Kaline. Eu fui pelo mesmo, nós todos, né, fomos pelo mesmo edital, que nós chegamos lá em setembro e voltamos em março. Inclusive, uma coisa que o Pedro não falou é que a gente ficou muito unido porque nós ficamos todos na mesma casa. Então, todos os alunos do IFMG, eu acho que nesse ano foram mais, então não teve essa possibilidade de ficar todo mundo junto, mas a gente foi, alugamos uma casa juntos, então eu acho que eu me senti mais segura também de ir. Eu também estava com esse medo, o mesmo medo que o Pedro estava, será que eu vou mesmo? Essa incerteza. Mas depois que eu comecei a me relacionar com os meninos, ainda aqui no Brasil mesmo, e conversar, trocar ideia, e toda essa tensão da preparação, eu me senti mais segura. Então, a gente fez realmente uma amizade muito bonita. Bom, a minha trajetória, eu não sei se eu falei, acho que não. Eu sou estudante do curso de Letras, Português e Inglês aqui do IFMG Campus Congonhas. A minha trajetória é muito parecida com a do Pedro, mas o Pedro é bem novinho e eu já tenho 32 anos. Então, como eu entrei na graduação já entre muitas aspas, tá, gente? Isso é só um modo de falar, meio velha, que eu entrei em 2020 também, eu senti que eu queria fazer tudo, sabe? Tudo que eu não fiz quando eu saí do ensino médio, eu queria fazer agora. Então, mas aí veio a pandemia, né? Mas mesmo assim, eu fui aproveitando tudo que tinha. Se aparecia projeto, alguém está falando?
Voltando. Então, se aparecia algum projeto, assim, eu sempre gostei muito de literatura, então eu entrei no curso sabendo que eu queria estudar literatura. A área de letras tem inúmeras áreas, então tem inúmeras áreas dentro da linguística, dentro da literatura, e eu também faço uma licenciatura dupla, que tem ainda essas bifurcações. Então, tem a área de português, a área de inglês, a área de educação inclusiva, enfim. E eu gostava de tudo, mas eu gostava principalmente de literatura. Então, tudo que aparecia nessa área, eu já fui me especializando, assim. Tanto que agora eu estou fazendo algumas seleções para o mestrado, e o meu currículo é muito bom, porque eu foquei muito em uma coisa específica, que era a literatura, especificamente literatura de língua portuguesa. Então, quando surgiu a oportunidade de ir para Portugal, eu coloquei na minha cabeça também que eu queria ir também para reforçar esse meu currículo dentro da área de literatura escrita por autores de língua portuguesa, né? Tanto autores africanos, portugueses e brasileiros. Então, eu foquei isso, me agarrei a isso e fui, tomei coragem e fui. Mas, assim, eu nunca tive um desejo, como diferente do Pedro, eu nunca tive um sonho de fazer intercâmbio, porque eu já tinha várias coisas, já tinha já tinha um trabalho, eu saí do meu trabalho, eu trabalhava no Museu de Congonhas aqui, saí do meu trabalho para poder ir para o intercâmbio, e depois o retorno era muito incerto, mas resolvi enfrentar. Bom, o Pedro falou um pouco sobre a recepção, e lá, Bragança, essa cidade para onde a gente foi, é conhecida como a terra dos amigos para sempre. Eu achava muito brega isso. Nossa, quando falava isso, tem até uma musiquinha dos amigos para sempre. Mas eu achava brega, brega, brega. Só que depois, gente, você está lá, e eu acho que por conta dessa questão de que o Pedro falou, que a gente não tem a nossa família lá, que se a gente não amadurecer alguma coisa, vai ser o momento que a gente vai amadurecer, é um momento de muita fragilidade. Então, as pessoas que estão lá, que são os nossos pares, que são brasileiros também, que estão na mesma situação, são pessoas que vão nos acolher e que a gente também vai acolher. Então, a gente fez uma grande família lá. Por exemplo, nessa foto aqui, praticamente todo mundo tem assim, uns 3 aqui que não são mineiros, né? Que não vieram. Então, tem da PUC, da UFMG, do Cefet, todos de Minas. Então, a gente se encontrou lá na recepção e esse grupo ficou muito unido até o final. E aqui somos nós do IFMG. Bom, como eu sou da área de letras, eu estudei lá na Escola Superior de Educação, a ESEP, que é uma escola, assim, gente, eu não lembro, são 4 escolas? Acho que são 4 escolas, né, gente? Então, Isso mesmo. cada escola fica só uma que não fica lá dentro, que é a escola de saúde. Mas as outras escolas, elas têm sistemas diferentes. Então, por exemplo, o sistema que o Pedro falou sobre a avaliação, na educação era completamente diferente. Não era bom também, é muito ruim, é muito diferente do IFMG, mas lá eles não são dependentes, né? Os sistemas não são dependentes, apesar de ser a mesma instituição. E como nós fomos de mobilidade acadêmica, nós poderíamos escolher disciplinas de qualquer curso. Então, eu escolhi disciplinas de mestrado, então eu fiz disciplinas do mestrado de educação básica, assim, uma coisa que eu achei de diferente na questão de educação mesmo, é que a gente faz muitos planos de aula nos cursos de licenciatura.
E lá em Portugal, lá no IPB, a gente faz também muitos planos de aula, só que a gente vai nas escolas para aplicar essas atividades e planos que a gente idealizou. Uma coisa que eu não vivenciei no meu curso aqui no IFMG, somente através dos estágios, mas lá a gente faz e vai numa escola real, com crianças, entra lá dentro do sistema, numa aula real. Então, foi algo que eu gostei muito, muito, muito mesmo. E também já cheguei, assim como o Pedro, já queria uma atividade extracurricular. Não sabia, não foi daqui com estágio em mente, mas quando eu cheguei lá, eu comecei nas primeiras aulas, eu já me identifiquei com uma professora, e como eu trabalhava em um museu aqui no Brasil, essa professora, ela tinha sido diretora em um dos museus lá de Bragança, e ela falou que tinha uma oportunidade de trabalhar com ela. Então, eu já me aproximei dela e ela conseguiu um estágio para mim. Então, eu fui muito focada nisso, fazer currículo acadêmico, para colocar no Lattes mesmo, mas também aquele currículo mesmo de trabalho, que muitas vezes a gente sabe que tem diferença, né? Então, eu queria fazer atividades para o meu currículo vitae, né? O meu currículo para trabalho, para apresentar para empresas, e também queria fazer atividades acadêmicas que pudesse me ajudar nesses futuros processos de mestrado. Então, eu fiz um estágio no Museu Abade Bassal, e lá eu fiz várias atividades. Esse museu é um museu centenário, ele é muito grande, ele tem várias áreas, e lá eu desenvolvi um trabalho de audiodescrição para uma exposição do Amado Negreiros, que foi um autor modernista, do modernismo português, e toda a sala do Amado Negreiros eu fiz a audiodescrição de todas as obras que estavam lá, que no total eram mais de 60 obras. Então foi um trabalho assim enriquecedor e foi um trabalho mais voltado para essa questão de trabalho mesmo. E também trabalhei desenvolvendo e aplicando oficinas de Natal. Então, nesse período, no ano passado, eu estava trabalhando na elaboração de oficinas de Natal que iriam ser aplicadas com crianças lá de Bragança mesmo. Os pais escreviam, era tipo uma colônia de férias, e foi muito enriquecedora essa atividade. Bom, eu também sou encadernadora, então eu falei isso lá e o diretor do museu pediu para que eu desenvolvesse uma oficina de encadernação. Então, eu não tinha levado nada de material, mas desenvolvi essa oficina lá com funcionários do museu, que acabaram se tornando minhas amigas também. E o Museu Abade Bassal tem uma parceria com outro museu, que é o Centro de Arte Contemporânea Graça Moraes, e lá eu trabalhei com uma amiga minha, que eu fiz essa amizade lá, que ela é da UFBA, da Federal da Bahia, e ela estava desenvolvendo o mesmo trabalho que eu, que era o trabalho de audiodescrição, só que nesse outro museu, que era o Graça Moraes. E aí eu ajudei ela com uma das salas dessa altura. Esse trabalho foi bem desafiador, porque são obras muito abstratas, então é bem difícil, e uma coisa que eles queriam era que tivesse duas vozes, né? Tivesse o português brasileiro e tivesse o português de Portugal. Que a pessoa com deficiência visual, pudesse escolher qual a voz que ela queria ouvir para a descrição da obra, se era o sotaque que ela queria ouvir, né? Então, eu fiz esse trabalho de dar a voz de sotaque de português brasileiro. Bom, uma outra coisa também, como eu falei, né, eu faço milhões de coisas e eu gosto disso, eu sou muito inquieta, eu gosto de estar
me desafiando o tempo inteiro, e a arte me ajuda a me organizar. Então, eu sou colagista também, e surgiu um evento lá na Escola Superior de Educação, que é a Mostra Artística, e eu submeti uma exposição de colagem, onde eu homenageei os meus amigos que eu fiz lá. Então, as principais pessoas que estiveram comigo, né, os meninos que moraram comigo, e essa frase que o Pedro falou no final é a frase que está na colagem dele, que é essa daqui. Então, cada uma eu escrevi uma mensagem, assim, que tem a ver com a pessoa especificamente. Então, foi bem legal, foi uma exposição bastante elogiada, porque é uma colagem analógica, né? Eu imprimi e fui montando tudo bonitinho com a foto da pessoa. Então, foi uma experiência bacana também, bem divertida. Bom, mais voltada para essas experiências acadêmicas, eu também submeti um trabalho que eu desenvolvi aqui durante o curso de letras, que era uma análise de um poema de uma poeta moçambicana, que é a Noêmia de Souza. Eu tinha melhorado bastante essa análise antes de ir para Portugal, e comecei a olhar, né, eventos de letras, congressos de literatura em Portugal. Pesquisei mesmo e vi esse congresso, que era pela Faculdade de Letras da Universidade do Porto, que era um evento, um congresso sobre poesia e performance, e cabia exatamente na análise que eu tinha feito desse poema, e submeti. Mas eu submeti assim, só não vou ser aceita, porque realmente, gente, a Universidade do Porto é uma das principais universidades da Europa, e eu sabia que era muito difícil ter um trabalho aceito no evento como esse, principalmente porque eu ainda estava na graduação. E todo mundo que se inscreveu era doutor. Então, eu fiquei assim, não vou ser aceita, mas tudo bem. E estou eu lá com a plaquinha de meu nome, Instituto Federal de Minas Gerais, aqui representando. Foi incrível, porque todo mundo que estava na mesa, essa é uma professora super renomada lá da Faculdade de Letras, e essas duas outras palestrantes, né, inclusive elas eram brasileiras, são brasileiras, inclusive essa professora é uma professora da UFOP, elas são doutoras, né, então com pesquisas super relevantes, e eu lá no meio delas, então olho para essas fotos assim, e eu me sinto muito privilegiada, e muito competente também, assim, porque estudei muito, gente, e como o Pedro falou, o IF, quando a gente sai daqui, né, que a gente vai para uma outra instituição, a gente vê o quanto que o IF puxa da gente. Então, a gente estuda muito e a gente, às vezes, não valoriza tanto essas nossas habilidades. E aí eu vou só passar rapidinho também algumas fotos, que eu fiz algumas viagens também, não tantas quanto o Pedro, mas também fui para a França, inclusive a gente foi junto, né? Eu viajei com o Pedro, o Bruno e o Lucas, que não está aqui. Então, eu fui para Lisboa, Paris. Eu faço uma pesquisa de um romance da Maria Valéria Rezende, que é o 40 Dias, e essa livraria é uma livraria muito importante dentro da minha pesquisa. Então, esse foi um grande sonho realizado, que foi ter ido nessa livraria pessoalmente. Nesse dia eu fui sozinha, os meninos estavam na Disney e eu queria passear sozinha. Então, eu fiquei bastante tempo, assim, chorei, foi muito emocionante. E fica do ladinho da Notre Dame. Então, que são alguns lugares, né? Estava com a Mona Lisa também, aqui em Versalhes. E um grande sonho também que eu tinha era conhecer Roma, né? Como eu falei, eu trabalhei com museologia, então Roma é um lugar que eu queria realmente conhecer, e realizei esse sonho.
Inclusive, passei o meu aniversário em Roma, comemoramos em Roma, então eu acho que eu zerei a vida. Nós também fomos no Vaticano, né? E nós tivemos o privilégio de ser convidados para tomar um café numa casa que fica do lado do Vaticano. Foi uma experiência assim, incrível. Há um ano atrás, a gente estava em Santiago de Compostela, a gente foi com a professora Glaucia, que é diretora de pesquisa do IFMG. A Glaucia também fez uma ceia de Natal com a gente, então foi uma experiência maravilhosa. E algumas coisinhas de Bragança, comi muito bem, lá tem um refeitório muito gostoso, lá no IPB, o castelo que o Pedro mostrou, né? Aqui alguns amigos que eu fiz lá, que eu deixei lá, né, amigos de países africanos, então de Cabo Verde, de Angola, Moçambique, e esses eram meus colegas portugueses da minha turma de relações lusófonas. E por fim, eu escrevi isso porque, assim, como eu falei para vocês, eu demorei um pouco para entrar na graduação, e tem alguns motivos pessoais, né? Então, assim, foi uma realização muito grande, eu acho que finalizar o curso tendo essa experiência. Então, vou deixar uma mensagem aqui. O IFMG, por meio de ensino de excelência público e gratuito, possibilitou que eu fosse longe e me mostrou todos os dias que eu posso ir muito mais além. E eu queria fazer um agradecimento, eles não estão aqui, mas eu queria agradecer especialmente aos meus professores, que foram quem me deram o maior apoio, assim, para realizar esses sonhos. Muito obrigada, Ana, pela sua apresentação. Chamar agora o Bruno. Olá a todos, boa tarde. Vou começar a minha apresentação. Confirma para mim, por favor, se está aparecendo. Sim. Então, pessoal, boa tarde a todos. Obrigado pela presença de cada um aqui hoje. Assim como os meus colegas, eu fui outro aluno contemplado no Internacionaliza IFMG, no ano de 2023. Meu nome é Bruno, sou técnico em informática pelo IFMG Campo São João Evangelista e atualmente sou licenciando em Ciências Biológicas também por essa instituição. Tenho 22 anos, né? Eu fui o filhote lá de casa, de todo mundo lá eu era o mais novo. E vou começar agora falando um pouquinho sobre como foi a minha trajetória aqui, lá no IPB. Eu gostaria de começar falando um pouquinho sobre as atividades, né, que antes do intercâmbio eu fiz aqui no IFMG. Após ter formado no curso técnico, eu ingressei no curso de licenciatura em Ciências Biológicas e logo de cara comecei a participar de inúmeros projetos, pesquisas. Fui presidente do núcleo de ecologia de ambientes aquáticos, né, onde a gente fazia pesquisa, né, nessa área com ênfase em bioindicadores bentônicos, que são bioindicadores da qualidade de água. Fui voluntário também no projeto do Museu de Zoologia, aqui do IFMG de São João, que é um projeto destaque do nosso querido professor Marcelo. Fui também bolsista do programa Residência Pedagógica, né, que é um programa de iniciação à docência que o IFMG tem em parceria com a CAPES. Fui voluntário também no laboratório de água, onde eu desenvolvi atividades físico-químicas, né, fazendo pesquisas com qualidade de água e também algumas análises bacteriológicas. Além dessas experiências com pesquisa, extensão e ensino, eu também tive contato com liderança de turma, fui líder de turma durante um tempo. Depois atuei como representante discente do colegiado do meu curso, como representante discente da comissão própria de avaliação, e fui estagiário na coordenadoria de ensino superior, onde eu atuava com atividades técnico-administrativas, pedagógicas, auxiliando todos os coordenadores de cursos superiores.
Em relação a publicações, já tive diversos tipos, já tive trabalhos apresentados em congressos, em feiras, diferentes modalidades. Tem uma publicação de um artigo que eu publiquei antes mesmo do ensino superior, lá no ensino médio, com um professor meu. Tem publicação de capítulo de livro e também publicação de alguns resumos em anais de evento. Por que eu gostei de destacar pontos importantes dessa trajetória? Porque, como meus colegas disseram, é muito importante que a gente tenha um bom currículo para que a gente consiga ser aprovado no intercâmbio, né? Então, em momento algum eu planejava fazer um intercâmbio, foi algo que surgiu de forma bem inesperada, né, na minha vida acadêmica, mas foi uma oportunidade que, mesmo com todos os medos, com as inseguranças, eu me senti preparado, aproveitei a oportunidade e fui. Então, mais para frente, eu vou falar para vocês qual que é o melhor caminho para vocês se prepararem, para vocês se organizarem para poder também fazer um intercâmbio, caso seja o interesse de vocês. Lá no IPB, eu fui aluno do curso de Ciência, de Biologia e Biotecnologia, na Escola Superior de Agrárias, e lá eu fiz algumas disciplinas que aqui no Brasil eu não tive contato, que foi a bioinformática, biologia molecular, fisiologia vegetal e metabolismo proteômica, que é uma área que estuda como ocorre a regulação metabólica das células e como ocorre o funcionamento e a estrutura de proteínas. Então, com essas disciplinas, eu pude aprender um pouquinho sobre algumas técnicas que são utilizadas em biotecnologia, como, por exemplo, a PCR, reação de cadeia polimerase, que serve para amplificar o número de cópias dos ácidos nucleicos, eletroforese, análise de DNA. Então, aqui na análise de DNA, a gente obtinha um código genético que o nosso professor disponibilizava, e a gente fazia a limpeza, a análise, a correção desse código e o sequenciamento de determinados genes. Outra técnica também muito interessante que a gente teve contato é o SDS-PAGE, que é uma técnica de eletroforese, só que em gel de poliacrilamida, que é um componente muito utilizado para correr proteínas. Então, a gente fez essa manipulação no laboratório, logo em seguida a gente estipulou em picos para verificar se essa corrida ela de fato aconteceu, e também a gente construiu como recurso didático um mapa metabólico que permitia a gente compreender as principais vias metabólicas, principalmente as primárias, como a glicólise, o ciclo de Krebs, a cadeia transportadora de elétrons. Outras técnicas interessantes também foi a cromatografia no papel, para a gente analisar a presença de antocianinas, que são substâncias flavonoides encontradas nos vegetais, técnica de viabilidade de sementes, para a gente poder analisar se aquela semente está apta ao cultivo, e também análise de proteína. Então, o professor dava para a gente um código de proteína, de sequenciamento, e a gente submetia esse código a uma base de dados e buscava a estrutura tridimensional dessa proteína. Uma experiência extracurricular que eu tive que foi muito importante para minha formação, sem dúvidas, foi um estágio que eu fiz no laboratório de microbiologia do IPB. Lá a gente avaliava os patógenos presentes no Arbutus unedo, que é uma planta chamada medronheiro, muito comum em Portugal, na Europa, que, através dessa planta, eles produzem um fruto chamado medronho, um fruto redondinho vermelho. E com ele eles fazem compotas, geleias, aguardentes. Então tem uma importância econômica muito grande para a população, porque muitos produtores eles vendem os produtos que eles fabricam. E lá a gente fazia o cultivo de micro-organismos, o isolamento e a contagem desses micro-organismos em placa de Petri, além de confeccionar lâminas para visualização no microscópio, tanto de fungos de leveduras quanto de fungos filamentosos. E aí vem uma parte muito legal, né, que foram os países que eu conheci, né? Claro, eu estava na Europa, eu não poderia perder a oportunidade, já que é tudo tão pertinho. E assim como Pedro, incluindo Portugal, tive a oportunidade de conhecer 11 países. Aqui eu destaquei alguns lugares que eu mais gostei de visitar, né? Bragança, onde eu morei, é um lugar muito bacana. Algarve, que é uma região ao sul de Portugal, que tem praias lindas, que inclusive é fundo de tela do Windows. Acreditem ou não, aqui foi a primeira vez que eu fui a uma praia, então foi uma viagem muito especial.
Tive a oportunidade também de visitar a Universidade de Coimbra, uma instituição muito renomada, não só em Portugal, como na Europa, como um todo. Em Lisboa, visitei a casa do Fernando Pessoa, né, que abriga os objetos do autor, as suas obras, os seus livros. A Torre de Belém, que é cartão postal de Lisboa, todo mundo, acredito, já viu essa foto. E também o Oceanário, que, sem dúvidas, é um dos lugares que eu mais quis visitar. Na Espanha, visitei Santiago de Compostela, Barcelona, que é a foto da famosa Sagrada Família, e em Madrid visitei os novos ministérios, né, que acredito que aqueles que são fãs vão reconhecer essa fachada. Foi um dos lugares onde eles gravaram La Casa de Papel. Se eu não me engano, na série eles representavam essa fachada como o Banco da Espanha. Então, eu e os meus amigos, a gente também visitou esse lugar. No Marrocos, sem dúvidas, foi um dos lugares onde eu mais gostei de visitar, porque a cultura lá é muito diferente dos outros países, né? Aqui era em Marrakech, no deserto de Agafé, onde a gente visitou, onde a gente andou de dromedário. E aqui, o centro de Marrakech, né, com um símbolo muito marcante da cidade. A França, claro, visitamos a Torre Eiffel, Arco do Triunfo, fomos no Museu do Louvre ver a Mona Lisa, porque todo mundo que está na França precisa ir lá ver, vale muito a pena, né, e conhecer as demais obras que estão lá. Na Itália, a gente visitou o Coliseu, Fontana di Trevi, a Torre de Pisa, e ainda bem que a gente não ficou nenhum mais um dia, porque se a gente tivesse ficado, muito provavelmente eu voltaria para Portugal sem dinheiro, de tanto que eu comi lá. Né? A culinária da Itália é uma das melhores culinárias do mundo. A pizza, os gelatos, todas as sobremesas que eles possuem lá são muito boas, e eles são excelentes cozinheiros. Sem dúvidas, esse foi o lugar onde eu mais gostei de visitar, que é em Londres, na Inglaterra. Lá a gente visitou o Big Ben, o Museu de História Natural, em especial esse lugar aqui, a Dunhouse, que tem uma importância muito grande para mim. A Dunhouse é a casa onde Charles Darwin morou grande parte da sua vida, com a sua esposa, com seus filhos. Lá tem todos os objetos do autor, o escritório onde ele elaborou a teoria da seleção natural. Inclusive, eu levei até uns xingos lá dentro, porque não poderia tirar fotos, e eu tirei foto, gravei vídeo, fiz o que eu pude, porque era uma oportunidade única para mim e de muita importância. Então, foi algo que eu gostei muito de visitar. Palácio de Buckingham, ainda em Londres, que é onde mora a família real, London Eye e Abbey Road, né, que é aquela rua que tem a faixa de pedestre que foi capa dos Beatles, né? Acredite ou não, foi muito bom estar aqui, né? Eu e os meus amigos, a gente é muito fã da banda, então a gente não poderia perder essa oportunidade de visitar a Abbey Road. E aí a gente foca nos ganhos e nos aprendizados que o intercâmbio ele possibilita para a gente. O primeiro de todos, sem dúvidas, é a imersão cultural, porque a gente, de fato, imerge na cultura dos portugueses, a gente convive com eles, a gente adquire até umas palavras diferentes do vocabulário deles, que a gente acaba tendo que falar por conviver com eles, e com isso também vem em contato com pessoas de diferentes nacionalidades, né? Porque o IPB é uma instituição que recebe estudantes de vários lugares do mundo, vários lugares da Europa. Então, lá a gente estuda com italianos, com franceses, né, com os portugueses, com africanos. E com isso, a gente acaba tendo um contato com outros idiomas, né, com inglês, com francês, com espanhol. O intercâmbio ele também é uma oportunidade muito boa para a gente desenvolver independência e autonomia, porque a gente está fora do nosso país de origem. Né? Ali a gente vai passar dificuldades que muitas vezes a gente não passa antes. Então, isso faz a gente crescer de uma forma que é absurda. Além do crescimento pessoal, né? Tanto pessoal quanto profissional, né? Devido às experiências que a instituição oferece para a gente, porque lá a gente vai ter contato com diferentes métodos de ensino. Como o Pedro, a Ana falou, o método de avaliação deles, por exemplo, é diferente do nosso. Então, para mim, que é licenciando, eu acho muito viável ter essa percepção, porque ter esse contato com diferentes métodos de avaliação, de aprendizagem, fortalece muito o nosso currículo, né? Sem dúvidas, o intercâmbio ele tem um peso muito grande. Além da experiência gastronômica, tanto de Portugal quanto dos outros países que eu visitei,
E, principalmente, o que eu mais considero importante é o ganho das amizades, né? As amizades que a gente adquire lá, sem dúvida, são para a vida. Então, aqui eu trouxe algumas fotos da gente, né, se encontrando pela primeira vez no aeroporto, quando a gente foi para Portugal. Aqui uma foto também da gente na recepção dos calouros, dos calouros, como eles dizem lá, é com I. E lá a gente encontrou pessoas de diversos estados, de diversas regiões de Minas, né? A gente brincava que entre nós mineiros tinha os agregados, que eram aqueles que não eram de Minas, eram de outros estados. E aqui, a nossa família, que a gente sentou várias vezes à mesa para definir o nome da República e a gente voltou para o Brasil e até hoje a gente não tem esse nome. Mas, sem dúvidas, a gente viveu momentos muito importantes lá, momentos que foram um alívio, né, diante dos dias difíceis, porque a gente passa alguns dias difíceis, não é fácil, mas a gente esteve sempre unido e sempre respeitando muito o espaço do outro. Antes mesmo de conversar a apresentação, eu estava conversando com o Pedro sobre como cada um de nós é diferente, cada um de nós vem de um lugar, de Minas, e como que, ao sentar à mesa, todas as nossas diferenças se complementavam. Eu acho isso muito interessante, porque o conhecimento, o intercâmbio, ele é para isso, é para permitir a gente criar laços e entender a vivência de outras pessoas. Mas também tem algumas dificuldades, né, que a gente encontra ao decorrer do caminho, como, por exemplo, as diferenças no sistema educacional e as barreiras linguísticas, principalmente no início, né, apesar de ser português também, a gente tem uma certa dificuldade no começo para entender algumas palavras. O choque cultural, porque os portugueses, eles são pessoas com hábitos de vida um pouco diferentes do nosso, então quando a gente chega lá, a gente tende a estranhar um pouquinho. Gerenciamento de tempo é uma coisa que as pessoas me falavam e eu não considerava tanto, e eu vi que realmente é complicado, principalmente em questão de fuso horário. Quando a gente chegou em Portugal, o dia escurecia por volta de 8, 9 da noite. Então, se a gente não souber administrar o nosso tempo, a gente se perde nisso e realmente não damos conta das nossas obrigações. Algo muito difícil para mim foi a diferença climática, por causa do tempo. Bragança é uma cidade muito fria, a gente já enfrentou temperatura de menos 2 graus negativos, né? Desenvolvi problemas respiratórios lá, como asma, então foi um momento muito difícil. E o acesso a exames médicos lá também é complicado, né? Porque apesar da gente ir com o PB4, que é um documento que permite o Brasil ter uma parceria com a saúde lá de Portugal, os exames eles não são liberados tão facilmente se a gente não for residente, né? O nosso visto era temporário, então a gente não tinha esse privilégio. E outra dificuldade muito grande é a saudade de casa, porque de fato a gente está longe daqueles amigos que a gente conviveu a vida inteira, dos nossos familiares. Então aqui mora a importância dos amigos nesse momento tão difícil que às vezes é meio solitário. E aí pode surgir o questionamento, como se preparar para o Internacionalize FMG, para fazer o intercâmbio? O principal quesito que vocês precisam ter, caso queiram fazer, é um bom coeficiente de rendimento. Muitas pessoas, elas entram na sala de aula com o objetivo de apenas tirar nota para passar, o famoso 60 é 100, e não reconhece, talvez, os benefícios que uma boa nota pode ocasionar no futuro, né? Então, ter esse coeficiente de rendimento me permitiu fazer o intercâmbio, né? Além de fazer os projetos de pesquisa, de extensão, de ensino, apresentação e publicação de trabalhos, todas as oportunidades que surgirem no caminho de vocês, agarrem sem medo, porque um dia elas serão recompensadas na formação de vocês. E mesmo que não surjam oportunidades, que em certos momentos a gente vá até elas, né? Muitas vezes a gente não pode ficar de braços cruzados, a gente precisa ir até elas para que a gente consiga o nosso sucesso acadêmico. Gostaria de agradecer, primeiramente, à Diretoria de Relações Internacionais pela essa oportunidade, que sem dúvidas foi marcante demais para mim, ao IFMG, Campus São João Evangelista, por ser minha casa desde 2017, por me permitir errar, por me permitir corrigir os meus erros durante todos esses anos, aos meus professores do curso de Ciências Biológicas, que são minha inspiração,
e que sempre abriram muitas portas para mim dentro do curso, sempre disponibilizaram muitas oportunidades. Ao IPB, por ser o espaço onde eu conheci muitas pessoas e vivi muitas experiências boas, e também, principalmente, aos meus colegas de República, que, sem eles, talvez eu não teria a percepção tão positiva desse intercâmbio quanto eu tenho. Então, conviver com eles foi, sem dúvidas, sensacional. Trouxe aqui uma frase aqui da Clarice Lispector, que para mim tem muito sentido. Depois do medo vem o mundo. Então, é sempre bom a gente falar sobre as dificuldades também que a gente enfrenta. A gente vive muita insegurança, muito medo. Eu gostaria de dizer que mesmo com medo e mesmo com insegurança, não deixem de viver as experiências que surgirem no caminho de vocês. Analisando hoje tudo que eu vivi em Portugal, eu não me perdoaria se eu não tivesse me permitido viajar. E olha que muitas vezes eu realmente tive insegurança e medo quanto a essa viagem. Mas com medo e insegurança eu fui, voltei e deu tudo certo. Deixo aqui o meu número, o meu e-mail como contato, caso alguém queira conversar, tirar dúvidas. Eu gosto muito de ajudar porque eu quero que muitas pessoas vivam experiências tão boas quanto as que eu vivi. No mais, eu agradeço a todos por estarem aqui me ouvindo e no final estamos aí para poder tirar as dúvidas de quem quiser. Muito obrigado. Muito obrigada, viu, Bruno, pela sua participação. Vamos chamar agora o Leandro. Boa tarde, gente, tudo bem? Vocês conseguem ver minha apresentação aí? Sim. Sim. Então, ok, vamos lá. Bom, gente, o que eu tenho que falar aqui agora os meninos falaram bastante, né? Basicamente, sempre quase igual a experiência, a alegria tipo, da participação no intercâmbio, né? Então, falando um pouquinho sobre mim, né? Meu nome é Leandro, tenho 22 anos, sou graduando em Engenharia Mecânica, ingressei em 2020 no primeiro semestre, no IFMG Campos Arcos, e atualmente sou estagiário de manutenção numa empresa alimentícia, e vou estar contando um pouquinho aqui sobre a minha experiência desse intercâmbio, né? Eu lembro que quando eu entrei na graduação, em 2020, estava lá na faculdade e vi que um aluno tinha retornado, né, do processo de intercâmbio, todo mundo falando, até na época tinha ido para Porto o aluno, e eu fui pesquisar no site, né, entender um pouquinho, que eu nem sabia do que era o que era um processo de mobilidade acadêmica, né, tinha vindo do interior, foi a minha primeira vez que eu saí, assim, para ir para outra cidade, foi quando eu fui para a faculdade. Então, isso para mim foi uma revolução muito grande. E quando eu fui pesquisar um pouco, né, para entender o que era mobilidade acadêmica, e vi lá que era um programa onde a gente fazia o deslocamento, né, de estudantes, professores, para desenvolver pesquisa e estudo em outras instituições de ensino, né, em parceria com outros países. Então, eu já tinha muito interesse nisso, né, então no meu primeiro semestre eu já fiquei fascinado em fazer um intercâmbio, só que também ficava com receio, né, de saber se eu ia conseguir isso ou não, né. Então, começou a sair os editais, comecei a verificar como era o processo seletivo para participar desses intercâmbios, e comecei a ver como era o processo seletivo, né? Então, sempre peguei desde o início do meu curso, acho que é importante falar isso, que eu fiz bem voltado para conseguir um intercâmbio, e vi os critérios que eram avaliados no processo seletivo, como CRA, carta de motivação, os projetos, né, de pesquisa, extensão e ensino, as publicações e as participações em eventos. Então, desde meu primeiro período, já comecei a participar bastante de projetos de pesquisas, estudar bastante para ter um CR alto, que geralmente a gente escutava que 60 é 100, né? 60 não é 100 nessas horas, quando a gente quer uma conquista dessa. Então, é muito importante se dedicar bastante. E falando um pouquinho sobre a minha pontuação, né? Que é uma dúvida que muitas pessoas que estão participando do processo seletivo me perguntam, como que foi minha pontuação. Na época eu tinha um CR de 92,4, né, tinha um projeto de pesquisa, 2 projetos de ensino, extensão, 3 projetos de extensão, na verdade, um artigo científico publicado, 2 capítulos de livros publicados também, participação em congresso e 2 participação em eventos científicos. Tem um ponto importante que eu gosto de citar, que quando eu estava no 5º período, eu tentei participar do processo seletivo, porém eu fiquei em 6º lugar, né, das 5 vagas, foi uma diferença muito pequena e
Na época eu fiquei um pouco chateado e tal, mas depois no 7º período deu certo, e eu também fiquei muito feliz, que já estava mais para o final do curso, era menos matérias, e também eu pude pegar umas matérias mais legais lá, para mim fazer a equivalência. Falando um pouquinho sobre Bragança, né, como os meninos já disseram aí, é uma cidade localizada no Nordeste de Portugal, uma cidade muito fria, pegando temperaturas bem baixas lá, né, então, a gente teve um choque muito grande lá com a questão de temperatura, mas foi um lugar que eu particularmente gosto de falar que eu gostei bastante de se viver lá, né? A cidade dos amigos para sempre, como a Ana citou, quando a gente chega lá, todo mundo fala, cidade dos amigos para sempre, e quando chega a hora da gente ir embora, a gente vê mesmo, né, que essas amizades que a gente faz lá são amizades verdadeiras, e que são amigos para sempre mesmo, devido a isso, justifica o nome dessa cidade. E falando um pouquinho do Instituto Politécnico de Bragança, né? O Instituto Politécnico de Bragança é um instituto fundado em 1983 e atualmente ele conta com mais de 1.200 estudantes, com cursos de bacharelado, mestrado e doutorado também. Eu também, como Pedro, estudei na EXI, que é a Escola Superior de Tecnologia e Gestão, então uma escola muito bacana, para quem é da área de tecnologias, engenharias, é um lugar muito bacana, muitos laboratórios e também tem diversos grupos de estudo muito sofisticados, para quem gosta muito de fazer pesquisa, né, que geralmente a maioria das pessoas que vão para o intercâmbio são pessoas que já trabalharam com pesquisa, chega lá e quer desenvolver uma pesquisa nessa instituição, né. Eu gosto de citar bastante no meu intercâmbio, foi meu estágio extracurricular, onde eu peguei um problema para solucionar lá no laboratório que eu fazia parte de pesquisa, que era o laboratório de estruturas e resistência materiais, e a gente desenvolveu um estudo para solucionar um problema que a Faurecia tinha. A Faurecia é uma fábrica de escapamentos lá da Europa, produz peças para Mercedes, para BMW, então foi uma experiência muito enriquecedora para mim, que eu trabalhei no laboratório, então a Faurecia e a Catraporte forneciam esses materiais para a gente estudar essas peças, e a gente conseguiu solucionar um problema que a empresa tinha. Então, foi uma experiência muito enriquecedora para mim. Aqui tem um pouco uma imagem do processo produtivo, né, da empresa, onde a gente trabalhava lá nas chapas metálicas. Então, também ter contato com o setor industrial de outro país foi muito enriquecedor para mim, né, tanto uma experiência pessoal quanto para a carreira profissional também. E aqui também tem uma imagem de eu e os pesquisadores lá do laboratório, são pesquisadores bem renomados lá em Portugal, então foi uma experiência muito gratificante, e a gente acaba que também cria contatos, né, então diretamente eu converso com eles, tenho a oportunidade de voltar para desenvolver estudos com eles, para fazer um mestrado futuramente, então a parte de fazer uma atividade extracurricular lá, para a gente adquirir um contato lá com o pessoal é muito importante também. E falando um pouquinho também, né, da experiência cultural, é muito importante, uma vez que a gente chega lá, né, vê pessoas do mundo inteiro, então tem esse contato com outras culturas, né, para mim foi uma coisa muito inovadora, ver gente de diversos países, e o brasileiro se enquadra ali em qualquer país, a gente pode ver, né, é um povo bastante diversificado mesmo. Então, uma parte foi muito importante para mim, esse contato com pessoas de outras nacionalidades. A gente deu para aprender bastante com a cultura deles e também mostrar um pouquinho do que é a nossa cultura do Brasil, né? E a gente vê que o pessoal gosta bastante. Experiência cultural também, falando um pouco das viagens, né? Trazendo aqui os principais lugares que eu fui, foi para Barcelona, para Paris, né, ver a Torre Eiffel, era um sonho muito grande, o intercâmbio me proporcionou isso, também fui para a Bélgica e outros lugares, em Portugal também, deu para viajar bastante, então, além da experiência educacional, né, que a gente adquire lá no Instituto, a gente também consegue viajar bastante lá, né, que é muito acessível, e a gente consegue conhecer diversos lugares que a gente sonha, né, acho que é impossível, mas o intercâmbio, ele também pode proporcionar isso para a gente, é uma parte muito importante também, sair para outros lugares e conhecer a cultura de outros países, né, que também faz parte aí da experiência cultural. E falando um pouquinho aqui, né, sobre a amizade que eu desenvolvi, que eu adquiri lá, né, que foi com os aprovados do processo seletivo do IFMG, foram pessoas que foram a nossa família ali, né, durante o nosso período de permanência no exterior, então
tinha dias difíceis, a gente podia contar com todo mundo, né? Podem ver que em todas as apresentações tinha a foto dessa mesa, ela foi bastante companheira nossa também durante nosso período lá em Portugal, e a gente criou uma amizade ali, como se diz o nome de Bragança, né? A amizade ali dos amigos para sempre mesmo, né? Então foi muito gratificante, e como os meninos falaram, mesmo a gente sendo do mesmo estado, a gente vê ali algumas diferenças, né? Então é bom a gente compartilhar isso, né? Aprender um pouco com as outras pessoas, e também outras amizades relacionadas do Brasil inteiro, né? Gente do Brasil inteiro que a gente conhece lá, então são amizades que a gente carrega aí para a vida inteira, e também, gente, a importância de fazer um contato, sim, até para nossa carreira profissional. Então, hoje, diversas pessoas que conheci lá, a gente conversa aqui no Brasil, a gente troca experiências, fala sobre oportunidades de trabalho. Então, o intercâmbio, ele é importante, assim, que a gente adquirir algumas oportunidades até pro nosso, aqui no nosso país mesmo. E falando um pouquinho sobre a carreira e vida profissional, pessoal, né, destaco alguns pontos importantes, né, que ajudam muito a gente quando a gente vai participar de um processo seletivo para ingressar no mercado de trabalho. A gente já consegue ver a grande diferença que a gente traz no nosso currículo, né, como autonomia, a gente ter ali, quando a gente vai, assim, passa no intercâmbio, né, você vai para um país, você não conhece ninguém, você não conhece nada, então você tem que ter uma autonomia ali de se virar sozinho, né, quando você chega lá. A gente ainda deu sorte que foi todo mundo junto, né, deu para se conhecer antes no aeroporto, isso também ajudou bastante. Questão da adaptação também, né, que quando a gente chega lá é tudo diferente, cultura, idioma, a gente fala que é o mesmo, mas chega lá, muda algumas coisinhas, algumas palavras que a gente fala aqui no Brasil pode ser alguma ofensa para eles lá, né, e vice-versa. Então, essa questão da adaptação também foi muito importante. E também a questão da comunicação, né, uma vez que a gente comunica com pessoas de diversas partes do mundo, a gente vê ali a importância que a gente tem que ter na facilidade de se comunicar, né, ser bem claro no que a gente quer passar. E, no mais, esse intercâmbio foi muito importante para mim, e recomendo que todos que tiverem oportunidade tentem e vão, se forem aprovados, podem ser medo, que é uma experiência muito gratificante. E é isso, gente. Obrigado. Muito obrigada, Leandro. Muito obrigada, pessoal. Nossa, eu estou aqui encantada com o depoimento, né? Se eu posso dizer assim, de vocês. Nossa, muito enriquecedor, a organização, as fotos. Pessoal, agora nós temos uns minutos ainda, até às 17h30, para perguntas. Então, o pessoal pode levantar a mãozinha aí, aparecer, ou quem for tímido pode deixar aí na mensagem. Alguém aí tem uma pergunta, gente? Porque eu tenho um monte, mas vou deixar vocês. Bom, enquanto o pessoal vai tomando coragem, então, eu queria perguntar para a Ana Carline, que é da Letras, eu também sou da Letras, sobre a questão linguística, se você puder falar para a gente, rapidinho, um pouquinho sobre isso, porque dá uma tese, né? Mas o pessoal vai chegando e criando coragem para fazer as perguntas. Se puder falar para a gente. Bom, como o Leandro falou, é um choque muito grande, né? A gente chega lá achando que é a mesma língua, mas quando a gente vai se comunicar, a gente pergunta, acho que durante um mês a gente fica perguntando, e é irritante, porque eles não têm muita paciência. Então, tem uma questão linguística e meio de comportamento também, que é muito diferente. Então, os portugueses não têm muita paciência com a gente. E a gente não entende de primeira. Então, eu fingia que eu entendia. Eu fiz aulas de inglês também lá e tive algumas dificuldades, muita dificuldade, porque também tem a questão do sotaque inglês, então o meu inglês é inglês brasileiro. E quando chega lá é o inglês português, né? E também tem várias outras nacionalidades, então tem muitos indianos também. Então, são várias formas de se falar uma língua, né? Mas depois você acostuma com as palavras, até os meninos falaram, né, que a gente pega algumas
expressões, fica repetindo. Então, eu custei a parar de falar fogo, que é tipo uma expressão assim bem comum entre eles. Mas eu percebi também uma coisa que é para a gente que é da educação, e como eu falei, tive a oportunidade em escolas mesmo, e também nessas oficinas no museu, eu convivi muito com crianças. Então, a criança também tem um jeito completamente diferente de se comunicar, porque eles já consomem muito conteúdo brasileiro, então é, é um pouco mais claro, é mais fácil entender a criança do que o adulto. Então, linguisticamente, no início é uma barreira, mas depois a gente se adapta. Não sei se eu te respondi. Não, sim, sim, a gente fica imaginando a quantidade, né, de palavras, de termos, né, mas isso aí daria, como eu disse... Eu acho que quando a gente vai em alguns lugares, assim, que tem pessoas mais idosas, e Bragança é uma cidade que é muito movimentada, muitos jovens por causa dos estudantes, mas a população mesmo de lá, as famílias, os nativos de lá, são pessoas muito idosas. Então, se você vê uma pessoa... não sei, assim, eu convivi com algumas famílias por causa do meu trabalho no museu, e as famílias não têm muitos jovens, só são adultos e idosos. Então, é muito difícil de entender. E lá na região do Trás-os-Montes, fica na divisa com a Espanha. Então, por exemplo, lá próximo tem a cidade de Mirandela, que tem uma outra língua, que é o mirandês. Então, tem esse contato muito próximo com a Espanha, o galego, o antigo galego português, né? Acabou diferenciando linguisticamente esse pedaço de Portugal. Então, a gente já entender o português de Portugal já não é muito fácil para nós brasileiros. Mas dessa região especificamente eu achei um pouco mais difícil. O pessoal tá tímido aqui, gente. Perguntas para os meninos? Kátia quer perguntar alguma coisa? Os meninos querem comentar alguma coisa aí, então, da questão linguística? Fiquem à vontade. Andresa, eu queria só dar os parabéns mesmo, né, para todos eles, que relatos, assim, incríveis, né, eu fiquei até emocionada aqui com vocês e tudo, porque é muito gratificante a gente saber o quanto que essa mobilidade acadêmica afeta a vida de vocês, tanto no lado pessoal quanto acadêmico. Que experiência grandiosa, né, que vocês tiveram, e é muito, muito bacana mesmo ouvir os relatos, estão de super parabéns aí para vocês, né. E a minha pergunta, assim, alguns já deram uma pincelada, eu queria saber, talvez, qual foi, assim, um momento, às vezes, mais difícil, ou a maior dificuldade que vocês tiveram com relação aos estudos, ou à adaptação mesmo, assim. Vai para todos. Eu posso falar? Eu falo, Leandro. Aí ordem alfabética aí, é mais fácil. Eu, particularmente falando, que eu achei a dificuldade dos estudos, a grande diferença, até o Pedro citou um pouco, foi a grande diferença do estudo dentro da sala de aula e o que foi cobrado em avaliações, sabe? Então, senti uma grande diferença aí, porque até na aula a gente vê uma maior tranquilidade dos alunos, que eu acho que é o que preocupa, o que prejudica bastante também, em grande parte dos alunos, pelo menos as disciplinas que eu fiz, onde dentro da sala de aula, por exemplo, os professores deixam um clima bem, digamos, bem fácil, né, da disciplina e tudo mais, não puxa bastante, mas na hora das avaliações são bastante criteriosos, né, então as avaliações são bem complicadas, em decorrer aí da didática, da forma que eles fazem a didática na sala de aula, e também as provas lá, pelo menos das que eu fiz, tem alguns critérios, né, que tipo, você erra uma questão, metade teórica e metade prática. Então, metade teórica de selecionar, o famoso múltipla escolha que a gente fala aqui, né,
E nessa modalidade, se errar uma questão, anula outra. Eu mesmo não tinha na prova, não sabia isso, e quase reprovei uma disciplina por causa disso, que falei, se errar não tem problema, né? Então, melhor do que deixar em branco. Então, era melhor deixar em branco do que chutar. E é tipo os concursos que a gente tem aqui no Brasil, né? Então, isso eu achei um pouco puxado para as matérias da graduação lá. E a parte mais complicada que eu achei foi isso mesmo. Eu concordo com o Leandro, questão das avaliações. Isso de errar uma questão e tirar ponto de uma que você acertou, eu acho muito chato. Mas Tipo aconteceu. Sebrasp, né? Sim. E isso foi complicado. E eu tinha um professor também, retomando no que a Ana falou, que ele era mais velho. E por ele ser mais velho e do norte de Portugal, ele tinha um sotaque muito forte. Então, muitas vezes era difícil de entender o que ele falava. E aí eu tinha que depois correr atrás ali com o pessoal para tentar entender o que ele estava explicando. Então, às vezes ele passava um exercício ali da aula prática de laboratório, eu tinha que fazer, mas eu não tinha entendido o que ele queria. Eu lembro, inclusive, que na primeira aula dele, ele tinha falado basicamente que não tinha preparado ainda material para a primeira semana, porque ele achou que começaria só na outra. E aí ele falou que no dia seguinte a gente não precisaria ir pro IPB para a aula dele. Só que quem disse que eu entendi isso? Aí eu cheguei lá, tava só eu na sala, sozinho lá. Então eu tinha um pouco dessa dificuldade, às vezes, de entender esse professor em particular. O Rafa deixou uma pergunta aqui. Rafa, você quer fazer pessoalmente? Você quer só que eu leia? Bom, o Rafa tinha perguntado aqui na mensagem. Vocês moraram todos juntos? Juntos, né? Pergunta. Como encontraram os alojamentos? Pode falar aí, Pedro. É que a gente tinha entrado em contato com o pessoal que tinha ido antes da gente, e uma das meninas tinha ficado numa casa com uma pessoa lá. E aí tinha passado o contato já dessa pessoa pra gente. Então a gente entrou em contato com as pessoas, chama Igor, e aí o Igor, ele meio que cuida de várias casas lá em Bragança. Então a gente entrou em contato com ele pelo WhatsApp mesmo daqui. Ele mandava foto pra gente das casas, vídeo, e basicamente foi isso. Vocês querem complementar? Bom, mais alguma coisa? A gente morava todo junto, era uma casa com 6 quartos. Bom, gente, mais alguém? Acho que é isso. Só complementando essa questão da casa, como vão muitos brasileiros, todo semestre, o Igor é brasileiro, então ele é uma pessoa de confiança, então, inclusive a gente indicou para esses alunos que estão lá agora, e eles estão também em casas que o Igor arranjou. Então, é uma pessoa de confiança, que, assim, praticamente todos os brasileiros ficam em casas dele e não é tão caro, assim, e as casas são de qualidade, sabe? Então, a gente ficou numa casa que quando a gente entrou, estava tudo novinho, sabe? Então, tinha máquina de lavar, fogão, tudo novo. E A geladeira com plástico ainda. a gente tirou o plástico da geladeira, então foi uma surpresa bem boa. A gente brincava que a nossa casa era a melhor de Bragança, lá, que era novinha, tudo elétrico, então a gente não tinha gasto com gás, né? Então tinha as vantagens lá. Eu só queria falar uma questão sobre a dificuldade, porque, assim, a gente fala muito da parte boa, mas eu não queria falar da parte ruim, né? Eu acho que o pessoal da DR já sabe o que eu vou falar, mas eu tive um episódio que eu sofri xenofobia por uma professora, né? Então, foi um episódio, assim, muito complicado. Isso não é uma situação isolada, assim, eu não vou falar para vocês que não acontece, porque acontece, é comum, muitos brasileiros, principalmente a gente estava numa região de pessoas muito tradicionais, então eles têm um pouco de resistência, muitas nativos, né, acham que essa movimentação de jovens de vários países pode trazer algum malefício, alguma questão em relação à segurança, não sei. E assim, eu tive professores que
expressavam que gostavam muito de brasileiros, porque brasileiro já tem a questão com a pesquisa que a gente falou, né? Então, a gente já tem o costume de trabalhar com pesquisa, de ir atrás, de trabalhar com projeto, a gente tem muita responsabilidade e muitos professores gostam disso. Agora, eu tive a infelicidade de encontrar com uma professora, duas, na verdade, mas uma foi um caso mais grave, assim, que ela expressou claramente que ela não tinha interesse, assim, de me ter na aula dela. Então, até a questão linguística, né? Será que eu entendi direito? Foi uma situação que eu resolvi não me calar, porque muitas pessoas falam assim, não, mas isso é normal, ai, português é assim mesmo, ai, eles são assim, mas, inclusive, o pessoal que tinha ido antes, uma estudante tinha passado por algo parecido, e ela falou que, mas é assim mesmo. Aí eu falei, não é assim mesmo, porque eu tenho pai e mãe, eu tenho uma instituição que é responsável por mim. Então, eu entrei em contato com o IFMG, né, com a DRI, e na época estava tendo uma transição, então era a Simone e estava passando para o Oiti, e os dois, a Kátia também, me deram um suporte, assim, Ana, a gente vai resolver. Então, a DRI pediu providências, eu tive uma reunião com o vice-diretor geral do IPB, e ele me garantiu, porque eu sou uma pessoa com deficiência visual, então, quando eu fui, eles sabiam que estava indo uma estudante com deficiência visual, e uma das professoras se negava a oferecer acessibilidade nas aulas dela. Então, foi uma coisa assim, muito difícil, que eu nunca esperei encontrar, né? Porque isso nunca aconteceu no IF. Inclusive, aqui no IF eu tenho total suporte, tudo de acessibilidade eu tenho, sou acompanhada pelo NAPNE, então todo tipo de assistência eu tenho, então para mim é normal, é direito, né? Então, mas lá não, lá é escolha, assim, eles não veem como no nível de direito. O professor oferece se ele quiser. E aí o IPB me ofereceu acessibilidade depois dessa reunião, né, todo o suporte, mas, infelizmente, isso só aconteceu porque a DRI teve que solicitar essas providências. Mas aí, apesar disso ter acontecido, o lado bom acho que foi isso, né, porque a gente não vai ao léu, a gente vai como estudante do IFMG, que é uma instituição séria, que dá todo o suporte para a gente. Não é só toma uma bolsa e vai, né? A gente é acompanhado o tempo inteiro, até a hora de retornar. Inclusive, nós fomos recebidos pelo Oiti e pelo Rafael, que a gente nem esperava, né? De repente está lá o reitor esperando a gente voltar de Portugal. Enfim, só essa foi a parte, assim, a pior parte para mim, mas isso aconteceu no começo, então depois eu levantei a cabeça e fui embora. E aí depois tudo ficou bem. Pessoal, nós já estamos com o nosso tempo estourado. Eu agradeço muito a participação de todos, viu? Esse seu relato é muito importante, viu, Ana? Para a gente tomar cuidado também das próximas vezes, né? E para que a gente possa fazer o melhor, né, para os nossos alunos. A gente está aqui para dar o suporte, o Oiti, eu, a Kátia, né? Então, o que vocês precisarem, pode contar conosco. E fiquem de olho, viu, gente, no nosso Instagram, na nossa página, para terem mais oportunidades lá. A gente espera em breve ter algumas oportunidades aí na área de línguas também, para preparar, né, para outros lugares também, né, mais contato aqui com a América Latina, com a língua inglesa também, tá? Então, assim, muito obrigada aí, em nome do diretor, em nome da equipe da DRI.
Andresa, desculpa interromper, só um minutinho, porque o Bruno, acho que ele queria fazer uma fala, né? Ah, sim. Acho que a gente pode ficar mais um minutinho, né? Obrigada, viu, pessoal? Obrigada, Ana, também, pelo seu relato. Só queria complementar, né, isso que a Ana falou sobre xenofobia, porque esse depoimento dela evidencia de fato que realmente existe, né? Muita gente se questiona. Será que dentro do ambiente institucional esse tipo de atitude realmente acontece? E a gente vê, claro, não por parte de todos os professores, mas alguns que realmente até se sentem obrigados a nos orientar ou a nos dar oportunidades, como, por exemplo, o caso que aconteceu comigo dentro do laboratório onde eu estagiava, né? A minha orientadora era uma orientadora que ela mais me desorientava do que me orientava. Então, ela tinha uma certa dificuldade em lidar comigo, que eu percebia que ela não tinha com os outros colaboradores ali do laboratório, né? Muitas vezes eu presenciei cenas de grosseria dela, tipo, com má vontade de me orientar, ou ela transferia as responsabilidades dela para outros funcionários do laboratório para me ajudar em algumas coisas. Então, a gente percebe que muitos não têm paciência com nós brasileiros, né? Eu presenciei isso tanto dentro do IPB quanto fora, quando, por exemplo, eu fui fazer o meu número do utente no hospital, que é o número do paciente. Lá, quando a gente chegou, a moça ela estava conversando no telefone, e aí ela, de cara, olhou para a gente, viu que a gente era brasileiro, que era mais uns daqueles que já tinham ido lá fazer, e, tipo assim, demonstrou um completo descaso para poder nos atender e para poder fazer aquilo lá que é o trabalho dela. Então, eu lembro que ela estava conversando no telefone e falou: Ah, deixa eu desligar, porque chegou mais um daqueles brasileiros aqui para poder fazer esse número do utente. Aí, são essas atitudes que fazem a gente refletir sobre como que existem pessoas com características negativas, mas que também existem pessoas com características positivas, né? A gente, ao longo do nosso intercâmbio, a gente conviveu com muitos portugueses que eram muito legais, muito receptivos com a gente, muitos tinham interesse na nossa cultura. É bom a gente falar sobre essas coisas negativas, mas também não se ater a elas. Elas fazem parte, mas elas não fazem o intercâmbio ser menos glorioso por isso ter acontecido, né? Mas, infelizmente, é algo que está aí no mundo, que as pessoas precisam corrigir e olhar umas para as outras com uma percepção diferente. E parabéns, viu, Ana, pela atitude, né, por ter nos reportado, né, e como eu disse aí, conte com a gente, né, então nós vamos encerrar, a gente já passou bastante aqui do tempo, mas mais uma vez, meninos, encantada com a apresentação de vocês, tá? Muito obrigado, nosso carinho sempre aqui da DRI, tá, em relação a vocês. Então, já vou terminando aqui a gravação e agradecendo a todos, tá? Um grande abraço, pessoal. Obrigada. Abraço, muito obrigado também pela Boa oportunidade. noite. Obrigado, gente. Tchau, tchau, gente. Tchau, pessoal.